Olá, muito boa noite para você, 6 horas e 50 minutos. Boa noite para você, essas são imagens ao vivo de Taubaté, que nesta sexta-feira ficou mais cinzenta, reflexo de focos de queimadas na região. Neste momento, faz 28 graus na cidade. Confira agora os destaques desta sexta-feira, 18 de setembro, dia em que a TV brasileira completa 70 anos no ar. Custos de produção mais elevados, segundo produtores rurais da região, justificam a alta no arroz que chega aos consumidores nos supermercados. Gastos com combustíveis, fertilizantes e energia elétrica influenciaram na disparada dos preços. Polícia Federal investiga a quadrilha que treina cães para caça ilegal de animais silvestres na região do Parque Nacional da Bocaina. Direto da Rádio Band Vale FM em São José dos Campos, as informações das estradas e a expectativa de movimento nas principais rodovias que cortam a nossa região neste fim de semana, com previsão de mudança no tempo e chances de chuva. No esporte, o retorno do Taubaté às quadras. Equipe da região enfrenta o Guarulhos pelo Campeonato Paulista de Vôlei. E você vai ver também a nova realidade enfrentada pelos moradores do Vale do Paraíba com a pandemia causada pelo coronavírus. Na última reportagem da série sobre os 6 meses desde o primeiro diagnóstico da Covid-19 registrado na região. Bem-vindos ao Band Cidade. O seu jornal regional com transmissão em multimídia na TV e também na internet, na fanpage da TV Band Vale no Facebook. Produtores rurais da região que cultivam arroz justificam o aumento do preço do produto nas prateleiras dos supermercados com o encarecimento dos custos de produção. Nessa conta entram gastos com combustível, fertilizantes e até a energia elétrica. Para o setor que prevê a colheita do grão no final de dezembro, a safra no Vale do Paraíba deve ser boa devido às condições climáticas. A lavoura de arroz da propriedade do seu Rodolfo, em Guaratinguetá, está com 50 dias de plantio e se desenvolvendo super bem. O tempo seco, com dias quentes e noites de temperaturas mais amenas, tem ajudado bastante. E a expectativa para essa safra, que vai ser colhida em dezembro, é boa. Se ocorrer tudo 100% correto, não tenha dúvida que vai ser uma safra boa. Mas não é só isso que tem animado cerca de 50 produtores de arroz da região, como o seu Rodolfo. O aumento no preço do cereal em todo o país, motivado pela alta do dólar e a exportação, está ajudando a equilibrar as despesas no campo. Isso porque o custo de produção vem crescendo uma média de 10% ao ano, segundo a Secretaria de Agricultura e Abastecimento. No caso do risicultor, o gasto com fertilizantes, defensivos agrícolas e diesel é bem representativo. E acho que esse ano talvez até a energia elétrica deve dar um salto também, porque o arroz nosso depende de secagem, então eu uso uma certa energia para deixar ele na fase final pronta. Na região, a saca de 50 quilos do arroz está sendo vendida a R$ 130, 90% a mais que antes da alta no preço. A pandemia também ajudou a elevar o preço do arroz. É a famosa lei da oferta e da procura. Como as pessoas estão cozinhando mais em casa, aumentou a procura e diminuiu a oferta. Além do aumento do consumo, essa questão influenciou também. A alta do dólar, exportação, acabou influenciando nessa alta do preço do produto para o consumidor final. Tem a questão do custo de produção, do arroz, o custo de produção que vem aumentando de acordo com o aumento do dólar, fertilizantes, combustíveis, defensivos. Então, a margem de lucro do produtor de arroz vinha sendo bem justa essa margem de lucro. Então, esse momento agora que o produtor está numa situação um pouco está numa situação favorável com relação ao preço, vem equilibrar essa balança, vem equilibrar um pouco essa questão histórica que o produtor já vinha sentindo. E a gente segue falando sobre esse assunto aqui no Band Cidade, agora com o economista Felipe Serigati, que está conectado com o Band Cidade via Skype. Olá, Felipe, boa noite para você, bem-vindo ao Band Cidade. Bom, a pergunta que o consumidor busca aí a resposta é: qual a perspectiva daqui para frente com relação ao preço do arroz? Ele deve continuar caro desse jeito? Bom, boa noite, pessoal, tudo certo? Então,
Inflação de alimentos tem algumas características bastante particulares, né? Entre elas, em geral, são fenômenos temporários, ou seja, é super natural que a gente veja, em alguns períodos, preço de alimentos subindo fortemente e, no período seguinte, esse preço retoma o que a gente chama, né, a sua trajetória de equilíbrio de longo prazo. Em outras palavras, não deve ser um choque permanente. Se vai durar mais ou menos tempo, aí é uma questão em aberto. Provavelmente o preço do arroz permanecerá operando em patamares mais elevados, certamente até o final do ano, mas, por exemplo, quando se a gente for voltar a conversar no mês de setembro, ano que vem, o preço do arroz vai estar operando num patamar certamente inferior. Agora, os produtores rurais, eles falam também que foi uma época, né, deles estarem revertendo os prejuízos históricos, né, margem de lucro muito pequena dos últimos 20 anos. Você acha que isso também deve continuar? Pois é, então, é justamente esse o ponto, né? Gente, é um equilíbrio de oferta e demanda. Há momentos em que a oferta fica mais aquecida do que a demanda, o que acaba derrubando os preços, e há momentos, como esse que nós estamos vivendo, em que a demanda fica mais aquecida que a oferta. Veja, por exemplo, a safra de arroz não vai ser ruim. As projeções, tanto essa que vocês apresentaram na reportagem, como aquelas divulgadas pela própria Conab, é de uma safra de arroz grande, robusta. Ora, então por que o preço está aumentando? Porque tanto a demanda no mercado interno está aquecido, como também a demanda pelo arroz brasileiro no mercado internacional, no setor externo. Em outras palavras, né, quando a gente olha, por exemplo, para o dólar, o mesmo dólar que torna nossas exportações mais competitivas, por um lado, por outro lado, também encarece custos de produção. Gente, é um equilíbrio de oferta e demanda, nada além disso. Certo. Bom, a gente espera então que tudo se resolva em breve, né? Eu gostaria muito de agradecer a sua participação, Felipe Serigati, economista. Boa noite, até uma próxima. Boa noite, tudo de bom para vocês. E o governo do estado manteve a data de 7 de outubro para a retomada opcional das aulas presenciais para alunos do ensino médio e educação de jovens e adultos da rede estadual de ensino. Já o ensino fundamental teve o retorno adiado para 3 de novembro. E Taubaté é mais uma cidade da região que confirmou hoje que as aulas presenciais na rede municipal serão retomadas somente em 2021. E o futuro da volta às aulas em todo o país é justamente o tema do programa Canal Livre deste fim de semana, que recebe a presidente do Instituto Todos pela Educação, Priscila Cruz, e a infectologista Rosana Hitman. O programa vai ao ar no domingo, à meia-noite, na tela da Band. Equipes da Polícia Federal investigam uma rede criminosa que vende cães treinados para a caça de animais silvestres. Durante uma ação no Parque Nacional da Serra da Bocaina, nas cidades de Cunha, Bananal e São José do Barreiro, os policiais conseguiram localizar indícios da atuação dessa quadrilha e tiveram acesso a vídeos que mostram como esses cães são preparados. Os policiais suspeitam que a carne desses animais silvestres abastece um mercado ilegal de consumo nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A imagem mostra cães usados na caça sendo treinados para isso. Os caçadores provocam os animais com uma paca já abatida. Nosso pai. O vídeo foi obtido pela Polícia Federal durante as investigações na Operação Carne de Panela, que combate a caça ilegal de animais silvestres na região. Os trabalhos iniciaram a partir da informação nos enviada pelo ICMBio, pelo escritório do Parque Nacional da Serra da Bocaina, sobre indícios de caça ilegal naquela unidade de conservação. E uma fiscalização realizada pelo ICMBio, eles conseguiram apreender armas de fogo, conseguiram apreender apetrechos utilizados para a caça, e a partir daí nós iniciamos uma investigação através de inquérito policial. Nessa primeira apreensão que foi feita pelo ICMBio, havia um telefone celular, e após autorização judicial, nós conseguimos extrair algumas informações e foram indicadas pessoas que trabalham, que comercializam principalmente cachorros. Esses cachorros da espécie Beagle, eles são treinados e também depois, posteriormente, utilizados para a caça ilegal.
Os alvos dos criminosos são pacas, porcos do mato, cotias, tatus e veados. Nesta outra imagem, gravada por um dos caçadores ilegais, cães aparecem procurando uma paca. A ação parece agradar o homem. Vocês vão matando e eu vou curtindo aqui, ó. Nesta semana, foram cumpridos mandados de busca e apreensão no interior do Parque Nacional da Serra da Bocaina, onde foram encontrados vários apetrechos que também são utilizados como armas para caça ilegal. Aqui, o funcionário do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que apoiou a PF na operação, explica como são feitas as armas de fogo artesanais para caça, chamadas de trabucos, e os perigos delas. Essa peça ela é armada no carreiro ou qualquer outro lugar já para a espera do animal, né? E temos também esse outro aqui com calibre mais fino, que é o 36, é o mesmo sistema. Ele calça aqui e fecha no dispositivo de disparo. Esse pode ser armado em qualquer posição, é um risco tremendo em trilha, né? Para quem vai fazer trilha, pra gente tem que tomar muito cuidado. A pena para esse crime é detenção de 6 meses a 1 ano e multa. A polícia agora está ouvindo suspeitos para concluir o inquérito. Até agora, ninguém foi preso. Como nós verificamos nas apurações que existe uma rede de compradores, principalmente de cachorros que são treinados, nós iremos tentar identificar essas pessoas que mexem com a caça ilegal, principalmente na nossa região do Parque Nacional. Pelo menos 10 focos de queimadas mobilizam os bombeiros na região. Antes de escurecer, o céu já tinha ficado mais cinzento e essa fumaça também compromete a visibilidade do motorista que acessa nesse momento as principais rodovias. As informações das estradas direto do estúdio da Rádio Band Vale FM em São José dos Campos com o Beto Gomes. Oi, Beto, boa noite para você. Onde tem problema aí na Via Dutra por conta, justamente dessa fumaça? Boa noite, Otávio. Boa noite, Rosimara, a todos que acompanham a Band. Na Dutra, o motorista tem problemas ali na altura entre o 116 e 117. Uma queimada ali de grandes proporções vem atrapalhando bastante a visibilidade do motorista naquele trecho lá. Aliás, essa ocorrência vem sendo muito comum, infelizmente, em vários pontos, em várias cidades pelo Vale do Paraíba. Campos do Jordão, hoje, pelo menos 6 focos de incêndio, dando muito trabalho ao Corpo de Bombeiros, também o pessoal da Defesa Civil trabalhando em conjunto com o Corpo de Bombeiros para combater esses focos de incêndio. Tivemos, além desses 6 focos de incêndio, um veículo que pegou fogo ali na Floriano Rodrigues Pinheiro, lá na altura do quilômetro 44. Esse veículo, então, pegou fogo, o fogo, então, se alastrou ali para a vegetação. Foi outro problema. A viatura de Campos estava atendendo outra ocorrência. Uma de Taubaté teve, então, que subir para tentar combater esse fogo em mato. Então, esse problema vem sendo mesmo corriqueiro, se repetindo muitas vezes pelo Vale. O motorista tem que tomar muito cuidado com o prejuízo em relação à visibilidade. No que diz respeito ao trânsito, um pouco mais movimentadas as estradas que vão ao litoral norte, mas ainda sem complicações para o motorista. Tá certo, Beto. Valeu, Obrigada Beto, pelas informações. Atenção, então, com essa secura do tempo, que provoca essas queimadas aí na vegetação. Depois do intervalo, a equipe do Taubaté entra em quadra nesta noite e enfrenta o Guarulhos na estreia do Campeonato Paulista de Vôlei. E agora a gente confere o movimento na rodovia dos Tamoios. Chegada a Caraguatatuba, os termômetros marcam neste momento 23 graus. Continue com a gente agora, 7 horas e 3 minutinhos. Daqui a pouquinho estamos de volta.